Bom, boa noite a todos. São 7h10. Vamos dar início à nossa aula, então. Vou mudar de tela aqui. Na aula passada, a gente terminou, né, o primeiro exercício de esforço solicitantes e diagramas, né, e hoje a gente vai fazer outro exercício mais completinho, este daí, tá? Deixa eu aceitar o colega, Lucas. Vou pedir para que vocês copiem, então, o exercício, né? Ele está em 3D ali, mas dá para fazer um esboço, principalmente dos valores e das distâncias, para vocês terem aí o enunciado do exercício. Se vocês quiserem, eu posso mandar a imagem do exercício lá no grupo para vocês terem, tá? Mas igual, pelo menos, os valores aí, um esboço é bom vocês terem. Anotado, pessoal? Vamos lá, então. Bom, primeira coisa, né? Esse nosso desenho aí, ele tá tridimensional. Então, para facilitar a nossa visualização e os cálculos, né? Vamos transformar ele para um desenho, né? Bidimensional em duas coordenadas. As coordenadas que a gente usa, x e y, certo? Outro detalhe também,
nós trabalhamos com forças, né? No caso ali, eu tenho as massas da engrenagem, dadas em quilograma, né? Mas eu não quero o valor de massa, eu trabalho sempre com peso, a unidade ou de Newton ou de quilograma-força, tá? Então, vamos redesenhar esse desenho aí de uma forma bidimensional e já calculando, né, os valores respectivos de peso, de força-peso nesse caso. Então, vamos fazer aqui um diagrama de corpo livre. Só vou fechar e abrir por causa do recadinho ali. Vamos lá. Vamos para um diagrama de corpo livre. Vamos, então, refazer o nosso desenho ali, com as respectivas distâncias, né? Mas facilitando, já botando ele bidimensional. E também com os valores, né, de seus pesos. Bom, aqui eu tenho o ponto A. Vou botar aqui para o lado. Tem o ponto A. Aqui o ponto B. Aqui o ponto C. Aqui o ponto D. E aqui o ponto E. Né? O ponto A e o ponto D são apoios. Os pontos B, C e E são engrenagens, né? Que exercem uma força-peso sobre o meu eixo, né? Que se comporta tal como uma viga. Então, aqui no meu apoio A, eu vou ter uma força de reação para cima, né? Vou arbitrar para cima. Aqui no meu ponto B, se é uma força-peso, né? Ela vai ter o sentido para baixo, negativo. No ponto C, também ali outra engrenagem, uma força-peso, também no sentido negativo. No ponto D eu tenho o outro apoio, né? Então vamos arbitrar para ele um sinal positivo. E lá no ponto E eu tenho outra engrenagem, né? Também exercendo uma força-peso que eu vou botar para baixo, tá? Valores. O primeiro aqui no ponto A, né? É a força de reação A. Eu ainda não conheço, né? Não conheço este valor. Então, eu vou chamar, tá? De força A, de FA. Nós tínhamos utilizado nos outros exercícios reações, normalmente a letra R de X e de Y do ponto A, tá? Essa nomenclatura é a gente que vai dar o nome. Como nesse caso aí eu não tenho forças atuando em X, apenas em Y, eu não preciso diferenciar as reações dos meus apoios em X e em Y. Desculpa. Porque todas vão ser apenas na coordenada Y. Então, eu vou dividir apenas pelos pontos. Força E do ponto A, força E do ponto E, força D do ponto D, tá? No caso, meus apoios ali são A e D. Então, FA e FD, tá? No ponto B, né, eu tenho uma massa de 40,80 quilos, tá? Mas eu não quero saber o valor da minha massa, eu quero saber o valor do meu peso, da minha força-peso, tá? Mas com a massa a gente consegue calcular o peso. Por quê? Qual é a equação do peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Essa equação a gente tinha usado lá em resistência dos materiais 1. E a gente sabe que a gravidade vale quanto? 9,8 metros sobre segundo ao quadrado, tá? Esse é o valor constante da gravidade. Se nós temos o valor da massa da engrenagem e sabemos que a gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, deixa eu aceitar o colega aqui. Nós conseguimos calcular a força-peso, então, de cada um dos pontos.
Ali no ponto B, a minha massa é de 40,80 quilogramas. A gravidade 9,8. Qual vai ser o valor da força-peso aqui no meu ponto B, pessoal? Qual vai ser o valor da minha força B aqui? R$399,84. 399,84, tá? Para a gente não trabalhar com números muito quebradinhos, vamos arredondar todas para uma força um pouquinho maior, 399,84. Então, vamos arredondar para 400, tá? Que é um valor bem próximo, né? Mas é um valor inteiro para a gente trabalhar. Então, a força-peso do apoio B vai valer 400 newtons, tá? Como que a massa, né, é 40,80 quilogramas, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado e eu tenho a resposta em newton, tá? Por quê? Vou escrever aqui embaixo. Na verdade, eu vou escrever embaixo dessa equação aqui, tá? A unidade de peso é em newton. A unidade de massa é em quilograma, em quilo, e a unidade da gravidade é metros dividido por segundo ao quadrado, tá? Vou fazer aqui do lado só este primeiro, tá? Peso igual a massa vezes gravidade. Qual vai ser o meu peso? A massa é de 40,80 quilogramas vezes massa dividido por segundo ao quadrado, tá? Essa unidade aqui, opa, não botei o valor aqui, 9,8. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vai dar 399,84 quilograma vezes massa dividido por segundo ao quadrado. Quilograma vezes massa sobre segundo ao quadrado, tá? Isso daqui é a mesma coisa que Newton, tá? Newton é quilograma força, quilo vezes massa sobre segundo ao quadrado, certo? Acredito que você já conheceu a unidade massa, só para relembrar essa parte aí, tá? Então, quilo vezes massa sobre segundo ao quadrado vai dar em newton. Então, vamos calcular ali o peso, né? A força-peso de cada uma das nossas engrenagens. Vamos lá para cima. O primeiro ali, a primeira engrenagem, B, vale 40,80 quilos vezes 9,8, vai dar 399,84. Nós arredondamos para 400 para trabalhar com o número mais certinho. Nunca podemos arredondar para baixo, tá? Força-peso. Dizer que ela vale menos do que ela realmente vale. Mas um pouquinho a mais não tem problema, tá? A gente só vai superdimensionar o nosso projeto, mas isso muito pouco. Claro que se eu achar 390 e arredondar para 400 é muito, mas 399,84 é um número aceitável. Vamos lá, então, continuar aqui. Na engrenagem C, o peso dela vale, a massa dela vale 56,12. Qual vai ser a força-peso desta engrenagem? $549,97. 549,97, né? Então, podemos arredondar ela para 550 newtons. Tá? Essa é uma engrenagem pequena, o peso dela não é muito alto ali, né? As dimensões delas também não são
muito grandes, tá? Então, tudo em Newton. Dependendo do tamanho da estrutura, às vezes a gente trabalha com quilonewton, tá? No ponto D, ali eu tenho meu segundo apoio, né? A minha força D, eu ainda não sei o valor. Eu vou ter que depois descobrir lá pelas reações de apoio. Então, eu vou chamar apenas de FD, força D. Quando chega no ponto E, eu tenho uma terceira engrenagem ali, tá? Que vale 17,85 quilos de massa. Qual vai ser a força-peso que essa engrenagem exerce sobre o meu eixo? Cento e setenta e quatro vírgula 93. 174,93. Então, vamos arredondar ela para 175. Tá? Deu 174,93. 175 newtons. Bom, agora ficou um pouco mais fácil de visualizar, né? A gente pegou ali uma situação mais real, uma engrenagem, as suas dimensões, as massas dela, né? Porque quando a gente olha o equipamento, a gente não consegue medir a força-peso que aquele elemento tem, né? O que a gente faz? A gente mede a massa dele com uma balança, de forma simples, multiplica pela gravidade. Aí sim tem a força-peso que aquele meu elemento tem sobre a minha viga ou o meu eixo, nesse caso aí um eixo, tá? Tenho, então, as forças-pesos das engrenagens, mas eu preciso encontrar, antes de começar os diagramas, né, as reações no apoio A e no apoio D, tá? Já fizemos uns quantos exercícios de reações nos apoios, né? Então, vamos fazer esse aqui mais rapidinho para a gente chegar lá nos gráficos, principalmente. Bom, somatório de forças em X, em Y e o somatório de momentos. É assim que a gente descobre a reação nos apoios. Somatório de forças em X é igual a zero. Eu não tenho nenhuma força atuando em X. Então, eu não tenho um somatório de forças em X, tá? Então, terminei ali meu somatório de forças em X. Vamos agora para o somatório de forças em Y. Esse sim, né? Eu tenho várias forças atuando. Tem várias forças atuando, né? E aí eu posso, então, fazer o somatório. Somatório de forças em Y tem que ser igual a zero. O que eu tenho de forças em Y aí? Primeiro, né? Sempre eu faço a varredura da minha viga ou do meu eixo da esquerda para a direita, tá? Se quiserem começar da direita para a esquerda, não tem problema. Interessante é sempre que façam, né, numa ordem, não botar 400, depois 175, depois 550, porque a gente acaba, né, perdendo algum dos valores ali. Então, vamos da esquerda para a direita. Primeira força que eu tenho em Y é FA. Positivo, porque tá para cima. A segunda força que eu encontro ali é 400, que é negativo, porque está para baixo. Então, menos 400. A terceira força, 550 newtons. Também está para baixo, então, menos 550 newtons. Sigo e encontro o ponto D, onde eu tenho a força D, né, que está para cima, então vai ser positivo, ainda não tenho o valor dela. Mais FD. E a última força aqui que eu encontro é uma força de 175 newtons negativa, né? Porque tá para baixo. Então, menos 175 newtons igual a zero. Como todas estão na mesma unidade, né? E no mesmo multiplicador, né? Em newton, não é em quilonewton nenhuma delas, eu posso botar só os valores ali, né? Sem me preocupar com as unidades. Vamos resolver não, né? Porque eu tenho duas incógnitas e apenas uma equação, né? Mas vamos simplificar essa equação aqui, somando os valores, né, que eu tenho e deixo as minhas incógnitas FA e FD. Então, vou só copiar FA. Vou copiar também FD, FA é positivo, mais FD. E vou pegar esses três numerais aqui e transformar um. Menos 400 com menos 550 com menos 175. Quanto dá o somatório dessas três forças aí?
Menos 1.075. Mais algum valor aí? 1.125. Menos 1.125. 400 com 550 vai dar 950. Com mais Eu botei 175, 1.125. Eu botei 500. Ah, 550. Faltou um ali. Certo? Resolvemos a única coisa que dá para resolver nessa equação, né? Que é simplificar ali os meus numerais, né? E não tenho mais o que fazer nessa equação. Então, igual a zero. Bom, terminei então meu somatório de forças. Vou separá-los aqui. Aqui o de X, aqui o de Y. Vamos lá para o de momentos, tá? Este é mais interessante. Somatório. Eu quero em preto. Vou só fechar e abrir de novo por causa do recado ali. Difícil esse negocinho hoje. Aqui. Foi, preto. Somatório de momentos, né? Vamos analisar o ponto A igual a zero, tá? É sempre interessante no somatório de momentos eu botar aqui, ó, qual é o ponto que eu estou analisando no momento, porque muda totalmente os cálculos, tá? Vou ter que descer a minha tela aqui, porque senão eu não consigo desenvolver as equações, então vocês vão meditando aí. Partindo do princípio que a análise do momento é no ponto A. O que isso quer dizer? Que a viga está presa ali, fixa no ponto A, tá? Apenas no ponto A. E o resto da viga está em balanço, tá? Então, quando a gente analisa, vamos começar do ponto A até o ponto E. Quando a gente chega lá no ponto A, qual é a primeira força que a gente encontra? FA, mas ela está localizada exatamente acima do ponto que eu estou analisando. Ela vai gerar momento em A, a força FA? Não. Não. Então, vamos para a próxima força. Próxima força é no ponto B, tá? Uma força de 400 newtons. Vai gerar momento em A? Sim. Positivo ou negativo? Positivo. Então, mais 400. Qual o seu braço de alavanca? Qual o braço de alavanca da força A? 0,3 metros. 0,3 metros. Pronto. Seguimos, vamos dar lá no ponto C. O ponto C tem sobre ele uma força de 550 newtons. Vai gerar momento em A? Se sim, positivo ou negativo? Positivo. Positivo? Deixa eu dar uma olhada no desenho aqui em cima. Professor, esse 400 aí do lado, 0,3 é multiplicando ou... Aqui, ó, tá? Vamos voltar aqui. A gente está analisando aqui, ó, o 400, o primeiro ponto que a gente fez. Se o ponto A, se a gente considerar esse ponto A fixo, e a força de 400 gerar momento, ela vai ser o quê? Tá positivo, tá certo. Tá certo. Desculpa, qual é a tua pergunta? 400? Tá sem o áudio. Multiplica o 0,3, né? Isso, multiplica o 0,3. Por quê? Vou botar porque aqui. Não é menos 400? Por que agora é mais? Não, porque momento é a força vezes o braço de alavanca. O L, o comprimento. A força é os 400 vezes o seu braço de alavanca, que é a distância da força até o ponto que eu estou estudando. Como a minha força está lá no ponto B, a distância da minha força até o ponto que eu estou analisando o ponto A, então é a distância de B até A, que vale 0,3. Agora a gente foi para o ponto C. No ponto C, eu tenho uma força de 550 newtons. Né? Aqui é o meu ponto A, está fixo.
E aqui no ponto C eu tenho uma força assim para baixo. Ela vai gerar momento em A. O que é gerar momento? Fazer ele girar. Se ali no ponto A está fixo e no ponto C eu tenho uma força para baixo, faz o meu ponto A girar no sentido horário. Então, positivo. E aí a gente bota entre parênteses a força vezes o seu braço de alavanca. Essa força que a gente está analisando é de 550. E qual é o braço de alavanca dela? Ou seja, aonde está essa força até o ponto que eu estou analisando? A força está no ponto C. E o ponto que eu estou analisando é o A. Então, qual é esse meu braço de alavanca aí? 0,8 metros. 0,8. Feito. Próxima força que nós encontramos, a força FD. Vai gerar momento positivo ou negativo? Vai gerar um momento negativo. Força FD. Por que negativo? Porque tá lá, fixo no ponto A, tá? Se eu parei para estudar o ponto A, é tudo em relação ao ponto A. A minha força D é uma força para cima. Se aqui no ponto A tá fixo e aqui, lá no ponto D, eu tenho uma força para cima, vai fazer a minha viga girar no sentido anti-horário. Quando é no sentido anti-horário, é negativo, tá? Qual é o braço de alavanca dessa força FD aí? (0,8, né? Agora é na minha força FD, lá na minha distância do ponto D. Qual é a distância? 1,175. 1,175. Por quê? É lá no ponto D. Então, eu tenho 0,375 mais 0,5 mais 0,3. Né? Eu tenho o quê? Toda essa distância aqui, ó. Estou aqui no meu Sempre ponto. vai somando até o ponto de referência que tu quer, né? Isso. Onde está presa a viga. É por isso que eu marco. Meu momento, eu estou analisando em A. Então, tudo vai girar em sentido em função do A. Vou analisar a força de B. B gera momento em A? Gera. Horário ou anti-horário? C também. Quando eu estou no ponto D, né, a força que eu tenho aqui em D é a força que eu tenho em D, que nesse caso é FD, eu não sei o valor, eu só sei a simbologia dela, FD. O braço de alavanca. O braço de alavanca é dela até o ponto A. Quando eu estudar lá a força no ponto E, qual o valor da força do ponto E? É de 175 newtons, que é o peso dela que nós calculamos. Qual é o seu braço de alavanca? É a distância de E até A. É de tudo até A. Do ponto B até A, do ponto C até A, do ponto D até A e do ponto E até A. Tá? Tudo em função de A, se eu escolhi o ponto A para ser estudado. Então, a distância, né, do ponto D até o ponto A é de 1,75. Então, este é o seu braço de alavanca. Seguimos e vamos encontrar a última força. A última força é de 175 newtons. Vai gerar momento em A essa força? Estou analisando A. Se a minha força é lá na outra ponta e para baixo, vai gerar momento em A? Sim. Vai. Sim, né? Positivo, porque gira no sentido horário. Melhor jeito da gente analisar o momento é ter uma caneta e um lápis, tá? Aonde que é o momento? O momento é nessa ponta. As forças estão atuando no resto da minha viga. Forças que estão para cima, aonde é o momento, eu vou deixar fixo. E o resto da minha viga está aqui em balanço. Forças que são de cima para baixo fazem girar no sentido anti-horário. Forças que são de baixo para cima e de cima para baixo faz girar no sentido horário, tá? Assim que a gente analisa.
Força de 400 vai gerar momento? Vai gerar um momento positivo, porque se eu tenho uma força lá na ponta da minha viga, né, lá no ponto E, 175 para baixo, e ela está presa apenas no ponto A, vai fazer girar e gira no sentido horário. Então, força vezes braço de alavanca. A força é de 175 newtons. Qual o braço de alavanca dessa força? Ou seja, a distância da força até o ponto A? 1,475 metros. 1,475, que é o comprimento total da minha viga, né? Porque o meu ponto A está numa ponta e o meu ponto E está na outra ponta da minha viga. Então, esse vai ser o valor total. Acabou as forças atuantes na minha viga, então vou igualar a zero, tá? Bom, tenho apenas uma incógnita aqui, FD, e uma equação. Só preciso desenvolver ela, né? Preciso desenvolver ela para encontrar FD. Então, vamos resolvendo ela aos poucos. Vamos lá para o início. Vamos resolver o que está entre parênteses. 400 vezes 0,3. R$ 120. Mais, né? Porque eu tenho sinal de mais. 550 vezes 0,8. 440. 440. Agora é menos. Sinal de menos aqui. FD vezes 1,175, né? 1,175 FD. Tá? É a mesma coisa, porque eu não sei FD. Só inverto, porque matematicamente, quando eu tenho uma multiplicação de um número e uma letra, eu deixo o número na frente. Mas FD vezes 1,175 é a mesma coisa que 1,175 vezes FD. Conservo o sinal aqui, tem o sinal de mais. Então, mais. O que a gente tem lá no restante da equação? 175 vezes 1,475. O que a gente tem de valor? R$ 258,12. 58,12. Igual a zero. Não tem mais nada na minha igualdade. Vamos continuar resolvendo. Bom, aqui eu tenho apenas numeral, aqui eu tenho apenas numeral e aqui eu tenho apenas numeral. Então, podemos fazer o somatório. 120 mais 440 mais 258,12. Quanto dá isso daí? 818,12. 818,12. Vou copiar, né? Só copiar de novo o meu numeral que multiplica a incógnita. Menos 1,175 FD igual a zero. Eu quero encontrar FD, quero isolar o FD. Então, né, preciso deixar ele sozinho aqui. Aqui eu tenho só um numeral que está positivo. Então, vai passar para o outro lado da igualdade negativo. Então, vai ficar menos 1,175, só copiei ele desse lado, FD, igual a menos 818,12. Porque eu passei 818 para o outro lado, era positivo, então passou a ser negativo. Como eu tenho os dois lados da igualdade negativo, vou inverter os dois lados da igualdade. Lembrando que se eu troco o sinal de um lado da igualdade, eu tenho que trocar o outro também. Aqui era menos 1,175 FD, vai passar a ser 1,175 FD. Igual, antes era menos 118,12, vai ser... 118 não. Menos 818,12 vai passar a ser 818,12 positivo.
Vou isolar o FD. É 1,175 vezes FD igual a 818,12. Então, esse 1,175 está desse lado da igualdade, passa para o outro lado da igualdade. Se ele está do lado da igualdade multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, sobra FD igual a 818,12 dividido por 1,175. Qual vai ser o valor de FD? R$ 696,27. 696,27. Como a gente superdimensionou lá, né, os valores que nós tínhamos encontrado, né, no lugar de 449 a gente botou 500, 449 a gente botou 550, no lugar de 399 a gente botou 400. Então, a partir daí a gente pode trabalhar com os números redondos aqui, tá? Então, vamos usar apenas os inteiros, no último valor, tá? Na equação a gente vai resolvendo e no último valor a gente pode usar apenas o número inteiro, tá? Gente, é nessa situação, quando a gente está fazendo eixos e trabalhando com números maiores, porque a gente já superdimensionou lá no início, então não tem problema da gente usar arredondado no final, tá? Dependendo da situação, a gente não pode fazer isso quando a gente está trabalhando com valores muito pequenos. Quando a gente está trabalhando com valores de parafusos, valores de elementos pequenos, a gente não pode fazer isso porque dá uma diferença. Quando a gente está trabalhando com eixos longos, né, de 1,175 no final de 1,475 metros, não vai ser esse 0,2 que vai fazer a diferença, tá? Vamos trabalhar com o valor arredondado aí, para ficar mais fácil nossos cálculos lá mais para frente. Então, achamos o valor, né, de FD. Nosso FD vale 696. Newtons, né? Beleza, achamos uma das reações nos apoios que nós não tínhamos, né? Agora a gente pode achar outra. Como que a gente acha outra? A gente volta para aquela equação que nós tínhamos duas incógnitas, né? Aqui. E agora, como a gente tem um dos dois valores, a gente consegue resolver. Eu sabia que FA mais FD menos 1.125 é igual a zero. Mas agora eu sei quanto vale FD. Então, FA, vou substituir o valor que eu descobri de FD, 696 menos 1.125, igual a zero. FA. Vamos resolver esse somatório aqui. 696 menos 1.125, dá quanto? Menos 429. Menos 429.
igual a 0. Eu quero descobrir o FA, né? Quero isolar ele. Então, vou passar ele lá para o outro lado. O numeral. Menos 429 deste lado, passa para o outro lado da igualdade como mais, né? Então, 429 newtons, né? Descobrimos, então, o valor da reação de apoio do ponto A e do ponto D, tá? Antes de dar continuidade no nosso exercício, o que é bom a gente fazer? Conferir se esses valores estão certos. Como que a gente vai conferir se esses valores que estão certos? O valor do somatório das ações tem que ser igual ao somatório das reações, tá? Então, vamos pegar esses valores que nós descobrimos e substituir no nosso diagrama de corpo livre, tá? Aqui, ó, eu tinha FA. Eu não sabia quanto valia FA. Agora eu sei. Então, eu vou botar aqui. FA vale 429 newtons. Não sabia quanto valia FD, mas agora eu sei. Então, também vou substituir ali. FD vale 696 newtons, tá? Tenho todos os meus valores agora, não tenho nenhuma incógnita. Vou conferir se está certo. Como que eu vou conferir que está certo? O que eu tenho de ação, né? São aquelas forças externas, ou uma força que está sendo exercida, ou a própria força-peso. Nesse caso, eu não tenho nenhuma força exercida, apenas força-peso. O que eu tenho de força-peso? A engrenagem B, a engrenagem C e a engrenagem E. Essas são as minhas ações. Então, eu vou fazer o somatório de ações. A engrenagem B tem uma força de 400. A engrenagem C, uma força de 550. 400 mais 550, 950. E a última engrenagem E de 175. Então, mais 175. 950 mais 175 dá 1.125. Então, eu tenho de ação 1.125. Vamos conferir o que a gente tem de reação. O que a gente tem de reação? Quem oferece reação são os apoios. Eu tenho o apoio A e o apoio D. No apoio A, eu tenho 429. E no apoio D, 696, tá? 429 mais 696 dá exatamente 1.125. Se vocês não tivessem arredondado, né, aquele 696, que era 0,26 ou 24, não ia dar 1.125, ia dar um valor um pouquinho maior, mas muito próximo, tá? Se a gente não tivesse arredondado, a gente ia achar como ação 1.125 e achar como reação 1.125,26, tá? É o mesmo valor. A questão é o arredondamento, tá? Então, se não bater certinho, avaliem os valores e se eles forem muito próximos, não é um erro, tá? É só pelo arredondamento ou não que vocês fizeram. Matados as reações dos apoios? Sim? Então, tá. Sim. É só somar, né? Só somar as forças positivas e diminuir das forças negativas, né? Não, não é positivo e negativo. Por quê? Agora, a gente só... Eu vou até fechar aqui. Ó. Agora, a gente só fez apoios que tem força para cima, tá? E 95% dos apoios apresentam uma reação para cima. Mas isso não é uma regra, é só por causa da geometria. Tem situações hipotéticas, tá? Só mudando a posição em que estão os meus apoios, isso quando eu tenho 2 apoios, sempre vai ser os 2 para cima. Mas quando eu tenho 3 ou 4 apoios, pode ser que o apoio acabe fazendo uma força para baixo, tá? Na segunda-feira eu trago um desenho, tu vai olhar ele bem simples, mas na hora de calcular a reação dos apoios, tu vai achar um
dos apoios negativos. O que quer dizer o apoio negativo que está errado? Não. Vou trazer um exemplo para vocês verem que não é tão incomum, tá? O que quer dizer quando a gente acha uma reação de apoio negativa? Por exemplo, achamos menos 696. Não quer dizer que está errado. O valor em módulo está certo, tá? O negativo significa que o sinal que eu arbitrei que está errado. Eu sempre digo que as reações estão para cima. Se eu disse que era para cima e eu encontrei um valor negativo, o valor é aquele mesmo. Só que eu tenho que pegar a minha seta que eu desenhei para cima e inverter para baixo, porque a reação não é positiva, é negativa. Então, o valor módulo está certo, apenas sinal que não. Então, pode ser que nesse caso específico eu ache uma reação para baixo. Então, ela é negativa, mas ela não vai entrar no somatório como negativa. Pensa sempre ações e reações, tá? Em geral, funciona esse positivo ou negativo, mas se pegar uma exceção vai dar errado. Então, pensa o que é ações. Ação ou é força-peso, só o peso do objeto, ou uma força que está sendo exercida mesmo. Aqueles primeiros exercícios, a gente botou um peso de 10 toneladas força, é outra força-peso. Ações e reações, tá? Que aí dá sempre certo. Vamos voltar para lá. Bom, temos as reações nos apoios, agora podemos entrar com o método das seções, tá? Pessoal, eu sei que o método das seções ele é um pouquinho mais complicado, tá? Então, eu desenvolvi esse exercício todo passo a passo aqui, tá? Então, quem tem habilidade aí de escrever rápido, não é uma das minhas, quiser ir copiando, pode ir copiando. Quem não quiser copiar para, de fato, prestar atenção, não tem problema também, porque eu vou escanear meu passo a passo aqui e vou mandar para vocês terem e olharem o exercício, tá? Então, se quiserem só ir acompanhando, só com a calculadora na mão aí, para a gente resolvendo os valores, não precisam se preocupar em copiar, que eu vou passar agora no final da aula para vocês o meu exercício feito aqui passo a passo, direitinho, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que seccionar as minhas seções, né? Como que eu faço as secções? Eu faço uma seção, um corte, sempre que eu tenho duas forças distintas, né? Aonde que eu tenho duas forças distintas? Aqui eu tenho uma de 429 e mais adiante uma de 400. Então, aqui eu faço uma seção. Não importa a posição, apenas no meio desses dois pontos. Sigo 400. Depois de 400, eu tenho uma outra força diferente aqui, de 550. Então, se eu tenho duas forças diferentes, faço um corte entre essas duas. Sigo, tenho 550 aqui e 696 aqui. Diferentes, outro corte. E, por último, tenho uma força de 696 à minha esquerda e 175 à minha direita. Forças diferentes, então faço um outro corte. Depois de 175 não tem mais vigo, então, nesse caso, eu tenho 4 seções. Tenho que fazer 4 esquemas, né, de passo a passo lá. Vamos lá, vamos para a minha primeira seção. Deixa eu acompanhar com a mesma didática que eu fiz aqui o exercício, que é o que vocês vão ter depois. Tá? Este trecho aqui, ó, eu vou chamar de trecho A, B. Lembrando que quando eu boto A, B, quer dizer a distância entre os pontos. Esse tracinho em cima de A e B significa que é este trecho, tá? Vou estudar também este segundo trecho. Vou até fazer aqui, ó, embaixo, delimitar os trechos, porque lá no início rola aquela dúvida se o trecho é de A até B, ou se corta em pedaços, ou se é contínuo. Então, o primeiro trecho, né, é do A até o primeiro corte. O segundo trecho é do A até o segundo corte, até C. O terceiro trecho vai ser de A até o terceiro corte, que eu vou chamar de AD.
E o último trecho ali vai ser do ponto A até o quarto e último corte. Lembrando que eu vou chamar ele de AE, tá? Fiz aqui as delimitações do corte para facilitar o visual lá do quando a gente for desenhar, tá? Quando eu faço o primeiro trecho, eu desenho só o que tem antes do meu corte. Quando eu estudo o segundo trecho, eu desenho tudo que tem antes do meu segundo corte. Não apenas este pedaço aqui, tudo que tem antes do meu segundo corte. Então, tudo isso aqui. Então, fiz aqui o esquema de delimitações das distâncias para ficar mais claro da gente enxergar. Então, vamos lá desenhar. Nossa, Laura, gente. Deixa eu apagar só isso aqui, que vai poluir um pouco o que a gente quer fazer. E a gente passa a fazer aqui. Pronto. Vamos lá. Vou fazer o primeiro trecho. Então, trecho A, B. Como eu não tive somatório de X lá na minha reação de apoio, não vou ter somatório de X, né, no método das seções, porque não existe força em X. Então, posso pular essa etapa, porque não tem. E normalmente, assim, cerca de 99% dos casos não tem força em X. Porque não faz sentido em um eixo eu estar comprimindo ele ou tracionando. Normalmente, eu estou fazendo torção e flexão, ou cisalhamento, dependendo das forças ali. Se eu tenho uma ação de força-peso perto de um apoio, isso daqui é cisalhamento, tá? Então, somatório de X e de momento apenas. Vou sempre desenhar o que eu tenho no meu primeiro trecho. Até o primeiro corte, o que eu enxergo? Eu enxergo meu ponto A força do meu ponto A para cima de 429 e pronto. Quando eu desenho ali a seção do meu corte, quais são as primeiras coisas que eu faço? Desenho o meu corte e desenho as forças que se criam. Se cria uma força normal, sempre para a direita. Se cria uma força cortante, sempre para baixo. E se cria um momento, sempre no sentido anti-horário. Então, desenhei a minha seção e desenhei essas três forças exatamente nesse sentido, tá? Força normal, que é o que vai gerar tração ou compressão, que a gente sabe que já não existe, vai ser zero. Força cortante, que é o que gera o quê? Cisalhamento, e momento, que é o que gera flexão. Então, tem os meus desenhos, vou botar aqui a minha dimensão. Sei quanto vale do meu ponto A até onde eu cortei? Não, tá? Eu cortei entre A e B, mas eu não sei aonde. Então, o comprimento deste meu corte vale X, um valor qualquer, tá? Botei ali as minhas dimensões, então posso fazer o equacionamento. Vamos para o equacionamento. Somatório de forças em X não vai ter, né? Então, eu sei que a minha força normal é zero, não vai ter. Vou direto para o somatório de forças em Y, igual a zero. O que eu tenho de forças em Y? Tenho esta força aqui, ó, de 429 positivo, então 429, e tenho a minha força V, que é para baixo. Então, menos V. Acabou, só tem essas duas forças, igual a zero, tá? Vou só simplificar ali a minha equação, botar direitinho tudo em função de V. 429 está desse lado da igualdade positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, menos V igual a 429. Menos. Os dois... Peraí, ficou bem feinho, vou arrumar aqui. Menos 429. Os dois lados da igualdade estão negativos, então vou mudar os dois sinais e deixar ele positivo.
era menos V, então fica V. Igual, era menos 429, então fica 429. Então, somatório de forças em Y da primeira seção está pronto. Agora vamos para o somatório de momentos. O que é esse V aí, professor? V é a força cortante que se cria, tá? Ah. A gente cortou, desenhou ali o que sobrou antes do corte. Automaticamente, no corte, se cria uma força normal. Então, em todos os cortes, tu vai desenhar isso. Uma força normal é uma força horizontal para a direita. Uma força cortante. O que é a força cortante? Aquela força que gera o cisalhamento. Então, uma força cortante V para baixo e um momento M no sentido anti-horário. Então, desenhou aquilo ali, tu já vai desenhar essas três forças exatamente nesse sentido. Normal para a direita, cortante V para baixo e normal e momento anti-horário. Tá? A gente vai fazer em todos os cortes agora. E elas entram no somatório, tá? Força V é em Y, N é em X, mas não tem somatório em X, porque a gente fez lá nas reações, já que deu 0. E o momento no somatório de momentos, tá? Vamos para o somatório de momentos, então. Somatório de momentos, igual a 0. Qual é o ponto que a gente analisa quando a gente faz a seção, gente? Aonde que a gente analisa o momento? Quando a gente está fazendo lá as reações dos apoios, eu estudo aonde eu estou analisando o momento. Nesse caso, o momento vai ser analisado sempre no ponto ali aonde eu cortei, ou seja, exatamente nessa extremidade em azul aqui, ó. Vou analisar o momento no ponto ali onde eu cortei, sempre, tá? Sempre. Então, opa, aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a caneta. Estou analisando aqui o momento no ponto azul. Essa força de 429 vai gerar momento no ponto azul? Não. Se eu estou estudando o ponto azul, ele está fixo e o resto da minha viga está solto, em balanço. Então Agora vai. é o contrário. Aonde que é a ponta azul? Aqui. E eu tenho uma força aqui. Não gera momento no meu ponto? Sim. Então, o 429 gera momento. Vamos parar nesse momento aqui para conversar, que é o que gera mais dúvidas, tá? O que é gera momento ou não gera momento, tá? O momento a gente estuda de forma pontual. Não tem como eu olhar para uma viga e dizer, essa viga gera momento? Só se me perguntar aonde, porque a gente estuda de forma pontual, tá? Então, tem uma viga aqui. Uma viga bem simples, via apoiada. Apoio esquerdo e apoio direito, tá? Eu vou estudar o momento. Tenho que estudar em um ponto. Tenho que dizer qual o ponto, porque senão não tem como eu entender. No caso das reações, eu escolho qual ponto eu vou analisar. Quase sempre eu escolho o ponto A, que é o primeiro ponto da viga ali, porque fica mais fácil, tá? Mas, independente do ponto que eu escolho, quando eu escolho determinado ponto, o que eu estou dizendo? Que a minha viga está presa apenas naquele ponto e o resto está solto. Claro que, originalmente, essa minha viga biapoiada, ela está apoiada nesses dois lados, tá? Está apoiada assim, ó. Aqui e aqui, tá? Como ela está biapoiada, se eu fizer uma força aqui, ela vai girar? Não, né? Se eu fizer uma força aqui, ela vai girar se ela está presa em dois pontos? Também não. Se eu fizer uma força aqui, também não. Se eu fizer uma força no meio, também não gira. Por isso que quando a gente estuda momento, a gente estuda como se aquela viga tivesse apoiada em um único lugar.
Bom, se eu tenho aqui uma viga presa em 2 pontos, e eu vou lá e solto esse ponto aqui. Está preso em um ponto aqui. Agora, preso em um único ponto. Se eu fizer uma força aqui, não faz ela girar? Faz. Sim. Ou se eu fizer uma força aqui, faz ela girar? Faz. A diferença é o sentido. Assim ela gira horário. E assim ela gira anti-horário. Mas esse ponto não precisa ser no meio, pode ser qualquer ponto, tá? Agora, quando eu vou fazer as seções, eu sempre tenho que estudar o ponto que está cortado, ou seja, o ponto da extremidade direita. Então, o que eu vou pegar? O meu lápis e segurar ele na direita. E analisar, está preso apenas ali, tá? A força de 429 está onde? Na outra ponta. Está preso só onde está azul. Se eu faço uma força de 129 aqui, não faz girar a minha viga em torno do ponto azul? Faz. Sim, Aí a sim. gente vai analisar se no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se for horário, é positivo. Se for anti-horário, negativo. Então, esse desenho aqui... Ai, tá com esses anúncios que aparecem aqui. Não consigo parar de fazer isso aí. Então, se está pronto, se está preso no ponto azul e eu tenho uma força de 429, essa viga faz assim, ó. Gira no sentido horário. Então, positivo. Força é de 429 positivo. Mas momento é sempre força vezes braço de alavanca. O que é o braço de alavanca? A distância da força até o ponto que eu estou analisando, que é o ponto azul neste caso aqui. Então, qual é a distância da minha força de 429 até o meu ponto azul? É X? X. Não sei o valor. É apenas X. Então, vezes X. Bem, vamos olhar as outras forças. A força V ali, a força V. Se eu tiver uma força empurrando a minha viga exatamente onde ela está apoiada aqui. Se eu tiver uma força exatamente aqui, vai fazer ela girar? Não. Não. Se eu tiver uma força bem onde ela está apoiada, não gira. Se for uma força mais ou menos aqui, gira. Agora, se for bem onde está apoiada, não gira. Mesma coisa o N. O N é uma força horizontal, mas ela está exatamente em cima do ponto. Se eu puxar, é para lá, ó. Se eu puxar minha viga que está fixa aqui, vai fazer ela girar? Se eu puxar ela de forma paralela aqui? Não. Também não faz girar. O que temos, então? O momento. O momento, a gente bota ele no somatório. É o momento que se criou, então ele entra sempre no somatório. E ele entra com que sinal, gente? Negativo. Negativo. Porque ele está aqui no sentido anti-horário. Então, a gente faz o esquema ali de analisar essa força gera momento? Sim. Positivo ou negativo? Vezes o braço de alavanca. Estudou todas as forças? Não pode esquecer de no final botar aqui menos o momento. Porque é um momento que tem ali que vai ser sempre negativo. Então, terminou a equação, menos o momento. Igual a zero. Bom, vamos só simplificar essa equação, porque eu quero deixar em função de m. Quando eu faço somatório em y, eu quero deixar em função de v. E quando eu faço somatório de momento, eu quero deixar em função de m. Então, só vou arrumar a minha equação. 429 positivo vezes x dá 429x. Menos o momento, igual a zero. Vou passar esses 429 para o outro lado. Então, se é positivo, passa para o outro lado negativo. O menos o momento só vou deixar anotado aqui no mesmo lado. Menos 429. X. Bom, eu tenho negativo dos dois lados da igualdade, então eu vou deixar os dois positivos. Momento igual a 429x. Lembrando que a ideia é sempre deixar em função de x, que é os intervalos que eu vou usar lá depois, tá? Então, terminei o meu somatório de momentos. Aqui, no laranjinha. Terminei o meu somatório de momentos.
Vamos ir fazendo por partes nós. Ficou entendido esse primeiro trecho aí? Nossa, caiu um Sim, temporal aqui. sim. Então tá, vou desenhar o segundo trecho. Vou apagar esse aqui para ter espaço e vou desenhar o segundo trecho. Segundo trecho. Eu vou chamar de trecho AC. Eu já tinha dado o nome para ele. Trecho AC. O que é isso? É aquele segundo corte. Então, desenho tudo que eu tenho antes do meu corte. O que eu tenho antes do meu corte? Meu ponto A, com a força de 429. Tenho também o ponto B. Enxergo também o ponto B antes do meu segundo corte, com uma força agora para baixo de 400. Desenhei o que eu enxergo antes do meu corte. O que eu faço? Crio a força N para fora, para a direita, crio a força V para baixo e crio o momento negativo. Feito. Agora eu vou botar as dimensões aqui embaixo, as distâncias, né? Lembrando como eu faço essa parte. Quanto vale todo esse meu pedaço de viga? De eixo, nesse caso, né? Quanto vale todo esse meu pedaço de eixo? Eu não sei. Vale quanto, então? X. Porque eu não sei aonde eu cortei. Então, eu não sei quanto tem naquela partezinha. Eu cortei de forma aleatória. Eu sei que eu cortei entre o ponto B e o C. Mas qual a distância, eu não sei. Então, se eu não sei quanto em que ponto que eu cortei, o comprimento total da minha viga é desconhecido. É X, tá? Mas, o que eu posso afirmar de dimensões aí? Eu não sei quanto sobrou desse meu eixo cortado, de A até onde eu cortei. Mas eu cortei e ficou ali o ponto A e o ponto B. Então, essa distância aqui de A até B, eu não sei quanto vale? Sei, que é de 0,3. Porque eu já tenho lá anotado. Eu não sei quanto é todo, né? Mas eu sei que de A até B tem 0,3, tá? É a mesma coisa que eu falei para vocês do exemplo para quem não escutou aí, do carro, tá? Se eu venho para vocês e falar, eu saí dirigindo e dirigi 8 horas. Vocês não têm como saber o quanto eu dirigi. Mas se eu disser assim, ó, eu saí dirigindo por 8 horas e passei Pelotas. Vocês continuam sem saber o quanto eu dirigi no total, mas vocês podem afirmar que eu dirigi no mínimo 56 quilômetros, porque eu passei Pelotas, até onde eu fui não sei, mas no mínimo 56 eu dirigi. Então, a ideia é mais ou menos essa. Todo eu não sei quanto tem, mas eu sei que do A até B, que é o que sobrou da minha viga ali, vale 0,3. Beleza? Então, vamos fazer os somatórios. Somatório de Y e somatório de X. Somatório de forças em Y igual a 0. O que eu tenho de forças em Y aí? Eu tenho esta força aqui de 429. Positivo porque é para cima. Então, 429. O que mais que eu tenho ali? Tenho esta força aqui, ó. Deixa eu botar em vermelho. Tenho esta força aqui de 400. Então, menos 400, que é negativa, tá para baixo. O que mais que eu tenho de forças em Y? Tenho a força V aqui, que também é negativa, né? Opa. Que também é negativa porque tá para baixo. Então, menos V. Menos V. Não tenho mais nenhuma força em Y. Então, igual a 0. Só vou fazer o quê?
simplificar a minha equação aqui. 429 menos 400 sobra 29. Menos V igual a zero. Quero isolar V. Então, vou pegar esses 29 que está desse lado positivo, passar para o outro lado negativo. Então, menos V igual a menos 29. Mesma coisa, dos dois lados está negativo, então vou passar a usar os dois lados positivos. Menos V passa a ser V e menos 29 passa a ser 29. Descobrir quanto vale o V neste intervalo, neste trecho, que vale 29. Então, terminei meu somatório de forças em Y. Vou fazer o meu somatório de forças em V. Tá? Vou fazer o somatório de momento.